por todo o tempo. Senhor presidente, encaminhando aqui pelo PP. Senhora presidente, eu estou na tribuna, presidente, para encaminhar e usar o horário da José Guimarães vai usar minoria. como líder, tem preferência. E encaminhar, senhor presidente. A minoria encaminha o voto sim, parabenizando as autoras, as mulheres que em boa hora apresentam um parecer substitutivo ao projeto 870 de 2017, senhor presidente. Mas a minha fala, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é para expressar e me associar às inúmeras manifestações, sejam de instituições democráticas da sociedade, seja de personalidades, seja de pessoas que foram vítimas do regime militar, para expressar a minha repulsa e, sobretudo, o meu compromisso com uma palavra de ordem que unifica as instituições brasileiras todas, os movimentos, os democratas e os progressistas deste país, que é sintetizado numa palavra de ordem: ditadura nunca mais. É espantoso para o mundo, para o Brasil, e não precisa ser de esquerda ou de direita. Quem tem compromisso com a questão humana jamais pode utilizar-se de um período que todos querem e desejam esquecer, fazer apologia ou comemorar o presidente da República, querer comemorar o golpe de 64. Os estadistas do mundo, sejam eles de esquerda, de centro ou de direita, eles têm compromisso com a vida. E nós temos um governo do Brasil que insiste em pirotecnias, que insiste em desrespeitar as instituições, como fez recentemente com o presidente desta casa, e ao mesmo tempo, com o seu tweet, orienta o seu governo às comemorações do golpe de 64. E faço isso, senhoras e senhores parlamentares, porque muitos de nós tivemos familiares, como eu tive, familiar preso, torturado e mais de 5 anos na prisão. Não precisa ser de esquerda ou de centro ou de direita. Basta ter compromisso mínimo com o Estado de Direito, o Estado democrático de direito, mesmo aqueles que patrocinaram o golpe de 64, como os militares, ao longo desses anos todos se recusavam a fazer exibicionismo ou fazer comemorações de um período que todos nós temos lembranças. É porque alguns aqui não conviveram com aquele momento, não sofreram as perseguições daquele momento, não foram vítimas dos exílios políticos de Leonel Brizola, de Miguel Arraes, não acompanharam o que sofreram, como o presidente desta casa, deputado Rodrigo Maia, que teve o pai exilado político, seu pai, que é o César Maia, que eu sei da história dele também. Portanto, esse tipo de conduta de um presidente da República deve merecer da nossa parte e do parlamento brasileiro uma repulsa e uma condenação. Sabe por quê? Porque quando o fim da ditadura militar está lá na Constituição de 88, os constituintes estabeleceram uma visão e dizem lá na nossa Constituição: o Brasil é uma república democrática federativa. Portanto, não tem lugar para esse tipo de exibicionismo e muito menos esse tipo de orientação de governo. Nenhum governo, desde os tempos, nem Sarney, nem Collor, nem Fernando Henrique Cardoso, nem Lula, nem Dilma, nem Temer, nenhum desses governos fizeram tanta apologia a essas práticas que querem a todo custo retomar no Brasil essas práticas fascistas. Quem teve familiares presos, quem conviveu naquele momento com a tortura, quem conviveu naquele momento com os exílios e, sobretudo, tantas pessoas que ainda hoje pedem esclarecimento, que sequer tiveram o direito de enterrar seus entes queridos. Esse é o Brasil, não era o Brasil. Não foi. Você da democracia, senhoras e senhores parlamentares, você faz disputa,
Você é derrotado, como nós fomos derrotados na última eleição pelo presidente eleito. Mas esse presidente eleito, ele precisa respeitar aquelas normas mais comezinas do Estado Democrático de Direito. Ele não está acima da lei. Ele não pode peitar este Congresso Nacional e muito menos o presidente desta casa e nem nós parlamentares. Nós precisamos reagir. Sabe por quê? Esse parlamento tem a marca de Ulisses Guimarães, tem a marca de um Mário Covas, de um Fernando Henrique Cardoso, de um Zé Genuíno e tantos democratas do país que fizeram desse plenário um espaço democrático e de construção da democracia. Nós não podemos aceitar tanta leivosia contra o Estado Democrático de Direito. É um governo que não governa. Como disse o presidente desta casa, quer governar pelo Twitter, deixe de tuitar e se dê conta de que o Brasil está à beira de uma crise, não só política e crise social. Um governo que não tem programa de país, que não tem ação nenhuma, só fala em reforma da Previdência, uma reforma que já está derrotada, porque os deputados não vão aprovar essa perversidade desta PEC. Fica aqui, presidente, a minha manifestação. Fica aqui, senhor presidente, em nome da minha família e de todos os democratas desse Brasil, em nome da família de Frei Tito de Alencar Lima, lá da minha Fortaleza, que foi torturado e foi morto nos porões, nos cárceres da ditadura. Quantos deputados tem aqui, como Rui Falcão que está aqui, como teve Dilma Rousseff, pessoas que foram torturadas e passaram tantos anos privados de sua liberdade. É por isso, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, nós não podemos dar lugar para esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento. O nosso compromisso com a democracia, com os princípios mais elementares do Estado Democrático de Direito, terão que sempre orientar a nossa postura e as nossas ações aqui dentro. Por isso que eu termino dizendo, viva a democracia, ditadura nunca mais, pelas liberdades e afora esse tipo de conduta que é expressada por um presidente que não governa. Alguém tem que pedir. Deputado Molon, pela liderança.